E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa prevenção, sobre o que é possível para nós fazer com relação à alimentação, à imunidade, para ajudar no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Esta foi uma das dúvidas que eu recebi por algumas pessoas me perguntando que alimento melhora a imunidade, o que eu posso comer, que suplemento eu devo tomar para melhorar a minha imunidade, para prevenir o contágio com o coronavírus, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente, e eu quero responder outras perguntas de vocês. Então, pode deixar aqui sua dúvida, que eu venho passando e respondendo, combinado? Então, vamos lá. Bem, me perguntaram, então, que suplemento que toma, que tipo de alimento, qual é o alimento que vai melhorar a imunidade. Bem, deixa eu só fazer uma introdução aqui, alinhar algumas coisas com vocês com relação ao coronavírus. Primeiro, você sempre deve obter informações a partir de entidades, órgãos confiáveis. Em épocas de crise como essa, é muito comum aparecerem notícias enganosas. Então, tome cuidado, procure sempre informações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, ok? O fato é que ainda não temos vacina para o coronavírus e a taxa de letalidade dele é de 2,3%, sendo que a partir de 15%, em média 15%, são os idosos que são atingidos. A letalidade é em 15% em idosos, ok? E pessoas que têm doenças pré-existentes também estão mais suscetíveis ao coronavírus. Então, pessoas com hipertensão, diabetes, problemas renais, doenças cardiovasculares precisam tomar ainda mais cuidado. E também as pessoas com doença respiratória, seja crônica ou aguda, ok? Bem, é fato que o estudo que foi publicado agora em fevereiro de 2020, acho que é o único estudo, né, com relação ao coronavírus, pelo JAMA, é provável, eles declararam que é provável que a resposta ao coronavírus em cada pessoa vai depender do seu próprio sistema imunológico, ok? O que é o sistema imunológico? Nosso sistema imunológico é formado por células que vão combater elementos estranhos, que vão fazer a defesa do nosso corpo contra infecções, certo? Então, o que foi descrito nesse artigo científico é que o seu sistema imunológico vai determinar a progressão quando você for exposto, se você for exposto ao coronavírus, ok? Então, é fato que nós podemos intervir no nosso sistema imunológico, cuidar desse sistema imunológico como forma de prevenir a progressão da doença causada pelo coronavírus, pelas gravidades, né, pelo agravamento de sintomas, principalmente caso haja contágio com o coronavírus. Mas antes de tudo, antes de entrar em alguns aspectos relacionados à alimentação e à suplementação, eu quero deixar bem claro e alinhar aqui com vocês de que não existe um alimento ou um suplemento específico que sejam capazes de te curar, que seja capaz de te isentar da possibilidade do contágio ou da progressão dessa doença. O que eu quero dizer com isso? Não tem um alimento, um suplemento milagroso que vai ser a chave para te fazer ficar com o sistema imunológico mais fortalecido. Não. O que existe você precisa de um corpo saudável, equilibrado, para assim ter um sistema imunológico saudável, fortalecido, para que, estando fortalecido, ele consiga reagir da melhor forma, com uma maior resistência a qualquer tipo de vírus, principalmente ao coronavírus. Pouco se conhece de como atua esse vírus, de como ele vai evoluir, ainda não está tudo esclarecido. Então, nós temos poucas informações ainda a respeito disso. O que nós sabemos é o que é possível fazer para melhorar o nosso sistema imunológico e, assim, consequentemente, também melhorar as nossas reações ao coronavírus.
ok. E outros tipos de gripes também, outros acometimentos com relação às vias aéreas superiores, né, que nessa época do ano é muito comum. Então, bem, para melhorar o seu sistema imunológico, você precisa de uma alimentação saudável, precisa de um sono, qualidade de sono adequado à noite, você precisa de um intestino saudável. O seu intestino é o maior órgão imunológico do seu corpo. É a principal barreira imunológica do seu corpo. E o intestino, a gente não trata ele assim da noite para o dia. Então, me perguntaram ontem assim, eu vou tomar probióticos para melhorar minha imunidade agora, nesse momento que está tão crítico. Ok. Mas não pense que fazer isso agora, imediatamente, você já estará sendo protegido, porque isso é uma construção. Quando a gente trata de intestino, isso é uma construção. Há um tratamento complexo que deve ser feito para a gente adquirir a integridade, por exemplo, da mucosa intestinal, para a gente conseguir uma saúde de verdade lá do seu intestino, ok? Mas há muitas providências que você já pode tomar para melhorar isso. Primeiro, eliminar alimentos ultraprocessados e industrializados. Aditivos químicos, alimentos industrializados, têm elementos que vão danificar sua saúde de uma forma geral, principalmente o seu intestino. Então, já comece fazendo um limpa na sua alimentação, incluindo ao máximo alimentos saudáveis no seu dia a dia. Os alimentos. Então, tudo que eu vou falar aqui, você vai perceber que eu estou me referindo a vegetais, a alimentos in natura, a alimentos mais saudáveis. Combinado? Então, é o seguinte. Quais são os alimentos que você pode incluir no seu dia a dia para estimular, para melhorar a sua imunidade? Alimentos fonte de vitamina D, que são peixes e ovos, principalmente, de fontes alimentares, porém, a vitamina D que nós conseguimos em maior quantidade, ela vem do sol. Então, tomar sol, se possível, diariamente, ou pelo menos 4 vezes na semana, é essencial para você obter uma boa quantidade de vitamina D no seu corpo, uma boa produção de vitamina D pelo seu corpo. Então, a vitamina D ajuda o seu sistema imunológico? Sim, ajuda e muito, importante para o seu sistema imunológico, principalmente a partir da melhora da mucosa do seu intestino. Então, a vitamina D atua lá na regeneração da mucosa do seu intestino e, por isso, vai melhorar a sua imunidade. Combinado? Vitamina E, que está no azeite extra virgem, nas castanhas, nas avelãs, nas sementes de girassol, no abacate, vitamina E. A vitamina A, que está na cenoura, na batata doce, nas folhas do brócolis, no brócolis, na couve, na manga, vitamina A. Vitamina C, kiwi, laranja, brócolis, as frutas cítricas em geral, as frutas vermelhas, talos da couve, a salsinha também é rica em vitamina C. O zinco é um nutriente essencial para a sua imunidade. Em quais alimentos você pode obter zinco? Nas sementes, castanhas, nas amêndoas, nos cereais integrais e na casca da tangerina, ok? Ômega 3 também ajuda no seu sistema imunológico. Então, peixes, fontes de ômega 3, as castanhas, amêndoas, nozes, sementes também são fontes de ômega 3. Então, a gente está falando aqui de ômega 3 de origem vegetal e de origem animal, que são os peixes, ok? E os compostos bioativos, de uma forma em geral, né, que são ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios, que estão presentes nas frutas, nas verduras, nos legumes e nas sementes. Então, como eu disse no início, são esses alimentos que você deve se envolver, que você deve incluir na sua alimentação no dia a dia para melhorar a sua imunidade, ok? E também prebióticos. Então, nós temos
probióticos e pré-bióticos. Os probióticos, para quem ainda não conhece, são as bactérias, são micro-organismos que habitam o nosso intestino, nos trazendo saúde. Vou dizendo de uma forma bem simples e bem resumida aqui, porque não é o assunto específico aqui que eu quero responder a pergunta. Então, o nosso intestino é habitado por bactérias boas e bactérias patogênicas, que causam doenças, que causam uma série de problemas. Nós precisamos de mais bactérias boas do que essas patogênicas, para ficarmos bem. Então, há uma forma de fazer a suplementação, a ingestão desses probióticos isoladamente, para voltar a ter uma população de bactérias boas no nosso intestino. Para fazer isso, você precisa de uma orientação profissional. Você precisa de alguém para indicar para você quais são os probióticos adequados para a sua saúde, para a sua condição. Bem, antes de você pensar em suplementar probiótico, bactérias, micro-organismos, você precisa cuidar do ambiente onde eles vão ser colocados. Qual é o ambiente onde essas bactérias do bem vão entrar, vão habitar? Seu intestino. Então, nada adianta você colocar probióticos no seu corpo, se quando chegar lá no intestino, eles não encontrarem um ambiente favorável para viver, para se multiplicar, para habitar. Então, nós precisamos criar esse ambiente como? A partir da ingestão de pré-bióticos, que são as fibras, são elementos que vão alimentar essas bactérias e vão criar um ambiente mais favorável. Então, quem são os pré-bióticos? Temos os cereais integrais, né, que tem fibras também, são fibras que podem ser fermentáveis pelas bactérias, frutas, verduras, legumes, cebola e alho são muito eficazes também para essa situação, são prebióticos de excelente qualidade, a farinha de banana verde, a batata doce, a batata yacon, ok? Isso tudo vai favorecer o seu intestino. Também, para melhorar a sua imunidade, ervas em geral e as especiarias. Então, por exemplo, o chá verde, o gengibre, a cúrcuma e o alho atuam no seu sistema imunológico de forma favorável. Então, são esses alimentos, principalmente, que você pode incluir na sua alimentação para ajudar o seu corpo a ter um sistema imunológico mais fortalecido, ok? Você vai adquirir uma resistência maior. Mas, e a suplementação? O que é a suplementação? Então, eu disse para você dos alimentos que você pode ingerir. Comida, alimentos, ingredientes. A suplementação é quando a indústria isola um nutriente ou uma substância lá daquele alimento para você ingerir aquele elemento específico isoladamente. Então, por exemplo, a glutamina. A glutamina é um aminoácido, então a indústria foi lá, isolou do alimento e colocou na forma de pozinho, que podem ajudar, que vão favorecer o seu sistema imunológico. Primeiro, vou falar de alguns aqui, tá bom? Gengibre, o gengibre, que é riquíssimo em compostos fenólicos, bioativos, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antifúngicas, então contra fungos, contra bactérias, contra câncer, tem propriedades comprovadas cientificamente. E tem um papel importantíssimo no tratamento de distúrbios respiratórios. Há estudos comprovando a eficácia do gengibre na redução da inflamação alérgica das vias aéreas, ok? E também aliviando os sintomas de rinite alérgica, por exemplo. Atua lá no sistema imunológico, melhorando a resposta inflamatória, melhorando a resposta imune para infecções. Então, o gengibre pode favorecer o seu sistema imunológico, pode fortalecer você e tornar mais resistente contra todos os tipos de vírus. Coronavírus, provavelmente, não temos nenhuma comprovação ainda, não conhecemos bem
este vírus ainda. Há também estudos correlacionando a suplementação do alho com o fortalecimento do sistema imunológico de pacientes que tinham alta incidência de infecções quando estavam internados em UTIs, por exemplo. Então, o paciente internado em UTI, quando foi suplementado com alho, melhorou muito o número de infecções, ok? Então, esse é um exemplo que eu estou dando para você a respeito de artigos científicos comprovando a eficácia do alho, aliás, também da cebola, no fortalecimento do sistema imunológico. O que é a suplementação de alho? É cápsula de alho. É a cápsula de alho com ele concentrado. Você pode e deve também aumentar o consumo de alho na sua alimentação, no seu dia a dia. Mas agora eu estou aqui falando sobre suplementação, ok? E a vitamina C? A vitamina C, que é tão conhecida, tão famosa, né, por melhorar o sistema imunológico, será que ela melhora mesmo? Me perguntaram aí. Quanto que eu devo tomar de vitamina C? Me mandaram essa pergunta. Então, é fato, é comprovado, já tem um artigo de 2018 comprovando que a vitamina C reduz a duração de resfriados comuns. Em quantos por cento? De 8 a 15% melhora a resposta, né, a gravidade do resfriado comum. Então, ajuda a suplementar a vitamina C quando está resfriado? Ajuda. Melhor ainda se você tiver uma alimentação saudável, rica em vitamina C, antes de adquirir esse resfriado. Porque assim, se você for cometido por algum vírus, você já estará fortalecido para que o seu corpo possa combatê-lo. E aí, claro, no caso da incidência do vírus, você pode suplementar para ter uma carga ainda maior de combate com relação à vitamina C, ok? Estudos mostram que a vitamina C melhora o sistema imunológico. Qual dose? Que dose de vitamina C? Gente, é claro que isso é muito individual. Cada corpo tem uma necessidade diferente. Se você tem uma alimentação rica em vitamina C, a quantidade que você deverá suplementar é muito menor. Agora, se você é aquela pessoa que não consome verduras, vegetais, na quantidade adequada e na frequência que deve ser, você provavelmente vai precisar de uma quantidade maior de vitamina C para ser suplementada. O que os estudos mostram com relação à vitamina C? Porque a gente vê aí nas farmácias, o que se encontra de vitamina C para comprar, em geral, é 500 miligramas, 1 grama de vitamina C, 2 gramas de vitamina C, tem recomendações aí nas bulas, né, das vitaminas. O fato é o seguinte, o que os estudos mostram? Que há um platô, ou seja, uma dose máxima que o seu corpo vai absorver dessa vitamina C, independente de quanto você ingerir, a partir de uma quantidade que você ingerir. E que quantidade é essa? 250 miligramas por dia. Vou explicar melhor. Os estudos mostraram que se você ingerir mais do que 250 miligramas de vitamina C, seu corpo só vai captar essas 250. Então, se você ingerir 500 miligramas de vitamina C, seu corpo vai absorver apenas 250. Se você ingerir 1 grama de vitamina C, seu corpo vai continuar captando, absorvendo apenas 250 miligramas. Ok? É a taxa de concentração lá no seu sangue, a taxa de concentração plasmática do ácido ascórbico, que é uma das formas da vitamina C. Ok? Então, até aqui, você já descobriu que não adianta você ingerir mais que 250 miligramas de vitamina C por dia. Certo? E também eles avaliaram como as suas células do sistema imunológico retêm essa vitamina C para que elas ajam de uma forma mais fortalecida. A dose não passou de 200 miligramas. Então, não é necessário, nesse ponto de vista, você fazer o uso de uma dose maior que 250 miligramas por dia de vitamina C
para melhorar o seu sistema imunológico. Tem outro estudo que mostrou que a absorção da vitamina C, o máximo que um corpo pode absorver de vitamina C, é a quantidade de, você pode fazer essa conta aí agora, 3 miligramas de vitamina C para cada quilo de peso do seu corpo por dia. Então, você vai pegar seu peso corporal, multiplicar por 3 e vai ter a quantidade em miligramas de vitamina C que você pode ou deve ingerir por dia. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, 80 vezes 3, 240. Então, uma pessoa de 80 quilos, 240 miligramas de vitamina C por dia. Uma pessoa de 60 quilos, 180 miligramas de vitamina C por dia. Ok? Tá aí uma ajuda para você conseguir já, talvez, fazer algo para melhorar a sua imunidade. Deixando bem claro que as suas necessidades nutricionais são únicas. Como eu disse, essa dose, inclusive, ela vai variar de acordo com suas condições fisiológicas. Então, há condições fisiológicas em que a demanda, a necessidade de vitamina C é muito maior. Quer um exemplo? Atletas ou pessoas que fazem atividade física muito intensa. Então, pessoas que fazem corrida, maratona, têm um consumo muito maior de vitamina C, assim como de glutamina, que eu vou falar para você daqui a pouco, certo? Se você ingere vegetais ou não, como você faz isso, também vai definir a quantidade que você deve ingerir de vitamina C. Por exemplo, pacientes que estão hospitalizados com pneumonia, por exemplo, os estudos mostram que precisa, ao invés de 250 miligramas por dia, no total, a média, os pacientes com pneumonia, 1,5 grama, ou seja, 1.500 miligramas de vitamina C, trouxe um alto benefício, diminuiu em 35% a duração da internação dos pacientes com pneumonia, comprovando que uma dose mais aumentada para aquele paciente que está em condição mais grave ajuda muito, em pelo menos 35%. Pacientes críticos precisam de 3 a 10 gramas de vitamina C, por exemplo, para melhorar, para diminuir o tempo de ventilação mecânica, ou seja, de ficar no respirador. Acelera a recuperação, diminuindo a taxa de mortalidade. Isso pode ser interessante nos casos de coronavírus? Teoricamente, sim, mas quem sou eu para dizer, né? Então, os médicos, os infectologistas devem também estar estudando essas condições nos próximos dias, nos próximos meses, tá bom? O que eu estou trazendo aqui para você é o que a literatura científica tem até aqui, e nenhuma delas é com relação especificamente ao coronavírus. Eu estou falando como você pode melhorar o seu sistema imunológico de uma forma geral e assim também estar mais fortalecido, inclusive para a eventualidade do coronavírus. Ok? Então, glutamina, vamos passar para frente. Ficou clara aqui a questão da vitamina C, né? Glutamina é um aminoácido específico que só pode ser suplementado nas quantidades que são necessárias, você não vai encontrar em um alimento especificamente. Então, a indústria foi lá e retirou, isolou desse alimento essa fração de proteína para que você possa suplementar. A glutamina é amplamente estudada para as questões imunológicas, tratamento de algumas doenças. Ela tem um potencial imunomodulador, ok? É comprovado que quando a pessoa tem deficiência, tem baixa de glutamina, ou está numa condição em que o corpo consome demais glutamina, e por isso a quantidade total de glutamina que está disponível no corpo, essa quantidade cai, o sistema imunológico fica mais deficiente, fica mais sensível, tá? Aumenta os distúrbios da imunidade. E aí aumenta a incidência de infecções principalmente do trato respiratório. Desde 2001 nós temos artigos científicos mostrando isso.
E o exercício físico intenso, como eu disse aqui para você anteriormente, diminui muito a disponibilidade da glutamina para atuar no sistema imunológico. Então, atletas, pessoas que fazem atividade física intensa, precisam suplementar glutamina para cuidar do intestino, do sistema imunológico, do intestino e do sistema imunológico. Ok, quantidade de glutamina é individual. Individual. Em média, 5 gramas, 10 gramas, tem pessoas que suplementam 20, ok? Então, eu não vou falar sobre dose aqui com você, porque isso é muito individual, depende muito das suas condições fisiológicas. Consulte um profissional capacitado para te orientar especificamente sobre isso. O fato é que a glutamina pode ajudar você, tá bom? E a vitamina D pode ser suplementada também, ela comprovadamente melhora a mucosa do intestino, diminui, aumenta a resposta para as doenças inflamatórias do intestino, principalmente, melhorando a cicatrização da mucosa do intestino, quando, no caso de uma doença, uma desbiose intestinal. Então, melhorando o intestino, vai melhorar o seu sistema imunológico. E onde está a melhor fonte de vitamina D? Sol, no sol, ok? Você pode suplementar também. Como eu sempre digo, se você tem carência de vitamina D, você precisa suplementar, através de comprimido mesmo, e manter tomando sol. Tomar sol traz inúmeros benefícios para você, claro que da forma adequada, né? No tempo adequado, tempo de sol adequado, para não trazer prejuízos ao invés de só benefícios, mas é fato que se você puder tomar um solzinho todos os dias, ia agregar muito na sua qualidade de vida e na sua saúde, ok? Bem, então você viu até aqui que o intestino é um importante órgão do seu sistema imunológico e que para que ele fique bem, para que ele esteja saudável, você precisa de ingerir elementos que vão deixar ele num ambiente favorável para as bactérias do bem, que são os probióticos. E essas substâncias que vão deixar o ambiente favorável são os pré-bióticos, certo? E você aprendeu também que a vitamina D pode e vai favorecer muito o seu intestino. Lembrando-se que, além de tudo isso que a gente já conversou aqui, para que o seu sistema imune esteja bem, fortalecido, trabalhando da maneira, no seu melhor, assim, com o melhor potencial da sua genética, do seu perfil metabólico e biológico, você precisa todos aqueles cuidados para manter a sua saúde de uma forma geral. Então, diminuir alimentos processados e industrializados, hidratar-se muito bem, ingerir água adequadamente, e quando a gente fala de sintomas respiratórios, como é o caso do coronavírus, a hidratação é essencial. Essencial. Água, ok? Adequadamente. Qualidade do sono. Gente, quem não dorme bem tem a imunidade fraca. O sono, a qualidade do sono. O que é qualidade do sono? Quantidade de horas que dorme por noite, como é esse sono ao longo da noite, se ele é interrompido ou não, e o horário que você vai para a cama, dormir à noite, ok? Nós falamos, inclusive, sobre isso na live de quarta-feira. Eu falei só sobre qualidade de sono. Então, cuide do seu sono, para que você esteja com seu sistema imunológico mais fortalecido. Combinado? Seu intestino precisa estar saudável e o sono também afeta a saúde do seu intestino. A atividade física regular ajuda o seu sistema imunológico. Atividade física regular e moderada. Já falei com você aqui que a atividade física intensa, ela expõe mais o seu sistema imunológico. Expõe mais o seu corpo a algumas doenças, principalmente vírus que atingem as vias aéreas respiratórias, as vias respiratórias, ok? E, gente, estresse. O estresse emocional e também o fisiológico, o metabólico, mas vamos falar do estresse emocional, atinge diretamente o seu sistema imunológico. Então, cuide de como lidar com o estresse
Todos temos questões que nos causam estresse no dia a dia. Você precisa encontrar a sua forma de lidar melhor com os eventos de estresse que você tem no seu dia a dia. Só você pode encontrar esta maneira. Então, o controle, o gerenciamento do estresse, o cuidado com as suas questões emocionais estão diretamente ligados ao seu sistema imunológico. Ok? Então, busque estar mais em contato com suas emoções, perceber melhor o que o seu corpo está te mostrando, está trazendo para você de informações com relação ao que se passa, né, com você. Hoje em dia a gente vive muito no racional, esquecendo das questões emocionais, psíquicas, que são mostradas pelo seu corpo, aqui, ó, no sentimento. Então, precisa entrar em contato com isso, para olhar para isso e deixar isso tomar um lugar na sua vida, no seu ser, para que você consiga lidar de uma forma melhor. Fechar os olhos, esconder, fugir dessas emoções, não é a solução. Pelo contrário, é ainda mais problema, é ainda mais estresse, é ainda maior carga de ansiedade. Então, o melhor que temos a fazer é entrar em contato, encarar, perceber, dar um lugar na sua vida para qualquer questão que seja, tá bom? Fica aí minha dica. Bem, então, acho que eu dei uma geralzinha, assim, a respeito do sistema imunológico. A intenção aqui não era aprofundar nesse tema, eu estou aqui hoje para responder suas dúvidas e eu quero dar uma passada aqui para ver se temos mais alguma questão. Deixa eu começar aqui. Neuza, tenho um pé de limão no meu quintal. Quantos limões posso tomar por dia? Limão é uma excelente fonte de vitamina C, o limão é alcalinizante do sangue, tem limoneno, né? O óleo da casca de limão tem propriedades excelentes, tanto para a imunidade como para o sistema respiratório. Então, assim, se você não tiver nenhum desconforto ao ingerir limão, como, por exemplo, se você tiver uma ferida no seu estômago, o que é uma ferida no estômago? É uma úlcera ou uma gastrite mais evoluída. Se você não tiver, você pode usar o limão à vontade, ok? Pode tomar uma água com limão em jejum, certo? Privilégio, hein, Neuza? Tem um pé de limão no quintal. Patrícia, qual é a proporção de ingestão, por exemplo, do limão por dia para atingir 250 miligramas de vitamina C por dia? Eu vou trazer para vocês depois essa quantidade específica, tá bom? Eu não me lembro agora de cabeça, assim, a quantidade, até porque vai depender do tipo de limão, o tamanho dele, né, a quantidade de suco que vai ter dentro de um limão, por exemplo. O fato é, você não deve procurar atingir essa cota de vitamina C apenas por um alimento. Cada alimento vai apresentar a vitamina C em uma forma química diferente. E lembra que o seu corpo precisa de diversidade, variedade desses elementos químicos. É por isso que a natureza é tão diversa. Por isso que a natureza tem diversas fontes de vitamina C. Então, você tem a laranja, você tem a tangerina, tem o limão, nas diversas espécies, né, e tipos de cada um deles, justamente para que... E tem também o kiwi, a goiaba, e por aí vai. Brócolis. Então, procure diversificar. Se você consumir vegetais 2 vezes por dia, ou seja, verdura cozida, salada de folhas, 2 vezes por dia, você estará muito próximo dessa cota. E ainda, incluindo 1 a 2 porções de frutas por dia. Tá aí uma ótima dica para vocês. Ok? E se quiserem suplementar a vitamina C, qual a quantidade? Quem aí já memorizou? Qual quantidade você deve suplementar de vitamina C, caso você considere necessário? Qual a dose de vitamina C? Se você for lá na farmácia comprar, você vai encontrar de 500 miligramas, 1 grama, 2 gramas. Qual dose você vai ingerir? 250 miligramas no máximo. É a quantidade que o seu corpo consegue reter de vitamina C. Ah, posso tomar mais? Pode, mas você vai estar desperdiçando. Ok? Não é necessário.
é mais favorável, seria mais indicado você pegar, por exemplo, um comprimido de 500 miligramas de vitamina C. Sabe aquele efervescente? Se você pega um comprimido efervescente de vitamina C, 500 miligramas, e parte ele no meio, você vai ter 250 miligramas aproximadamente em metade desse comprimido efervescente. Então, você pode ingerir, por exemplo, metade de manhã e metade à noite. Tá aí uma ótima dica. É como eu faço, ok? Assim você estará aproveitando melhor essa vitamina C para diversas funções metabólicas, mas isso não exclui a necessidade de você ingerir os alimentos fontes de vitamina C, até porque elas vão ser fontes de muitas outras vitaminas e minerais que são essenciais para a sua saúde de uma forma geral, para a saúde do seu intestino. Então não adianta só a vitamina C isoladamente, você precisa de um conjunto de atitudes, de cuidados com a sua saúde. Ok, gente, se você se ocupar, se você se concentrar em cuidar da sua saúde da melhor forma, em todos os aspectos, você já estará cuidando de vários outros problemas na sua saúde, de problema como um desses, de vírus, né, de uma pandemia, ou até de uma condição que venha acometer você, de qualquer tipo de doença que, mesmo que não seja transmissível, mas qualquer doença que vier a ocorrer com você, você estará com o corpo mais fortalecido para reagir a essa doença. Nós não estamos livres de doenças, nem contagiosas e nem aquelas não transmissíveis. Porém, se você tiver com o corpo mais preparado, você vai reagir melhor a qualquer uma delas. Então, alimento saudável não é o antídoto, não é a sua capa mágica de proteção, não. Mas ele é um ótimo fortalecedor. Ela, né, a alimentação saudável, um estilo de vida saudável, que aí vai incluir, além da alimentação, a qualidade do seu sono, uma atividade física regular, o gerenciamento do estresse, o cuidado com as suas emoções. Percebe o quanto isso está interligado e o quanto isso pode favorecer a sua vida, a vida da sua família de uma forma geral. Tá bom? Muito bem. Maria Lúcia, para uma pessoa idosa, 88 e 90 anos, seria bom dar vitamina C todos os dias? Eu daria sem dúvida. 250 miligramas, uma vitamina C efervescente, por exemplo, que nesse caso você pode subdividir o comprimido, né? Ok? Eu daria. Gente, deixa eu fazer um alerta aqui com relação à vitamina C, dessas que a gente compra em drogaria, eu não posso deixar de falar isso. Sempre que eu vou comprar vitamina C, como é que eu falo? É um desafio. Porque a maioria das vitaminas C, tem corantes na sua composição, corantes ruins, prejudiciais para a saúde. Então, assim como eu oriento você quando você estiver lá no supermercado fazendo compras de alimentos, ler ingredientes no rótulo dos alimentos antes de comprar, para escolher o que você vai comprar, faça isso também com a vitamina C. Especificamente aqui falando da vitamina C. Observe na composição da vitamina C se há corantes artificiais. A maioria tem, mas não desista. Procure lá dentro da farmácia aquela vitamina C que tem somente corante natural. O que é um corante natural? Vai estar lá falando beta-caroteno, que é a vitamina A da cenoura ou da laranja, por exemplo. Ok? Já aconteceu muitas vezes eu pegar algumas vitaminas e na embalagem não ter a composição. Você precisa pegar o celular, ir lá na internet, no Google, colocar o nome da vitamina C, ver a bula e pesquisar. Dá trabalho. Dá trabalho. E eu não vou falar aqui para vocês marca. Até porque toda vez que eu vou comprar, eu olho de novo. Eu confiro. Porque a indústria muda. Indústria de alimento, indústria de medicamento, muda a composição dos alimentos e dos medicamentos, ok? Então, precisa sempre estar de olho. Agora, quando você encontrar,
já compra uma quantidade um pouco maior, porque assim vai te poupar essa pesquisa toda novamente no momento depois. Ok, gente, fiz aqui um parêntese que eu considero importante, já que eu estou falando para você sobre os benefícios de se usar uma vitamina C, ok? Laranja, gente, as pessoas perderam o hábito de consumir laranja, né? A laranja é riquíssima em pré-bióticos que vão cuidar da saúde do seu intestino. É rica em fibra, que vai aumentar o trânsito, a circulação. A fibra da laranja, sabe aquele bagaço da laranja? Aquela fibra, ela atua como se fosse uma esponjinha lá no seu intestino. Então, é uma esponjinha que vai passando assim no seu intestino, à medida que, junto com as fezes, ela vai passando e vai massageando a mucosa do seu intestino, revitalizando a mucosa do seu intestino. E isso associado à ingestão de outros alimentos, né, a sempre vitaminas e minerais, compostos bioativos ali no seu intestino, vai trazendo uma revitalização importante para o seu intestino. Então, o consumo de laranja, ele é altamente recomendado, mas vamos falar aqui uma coisa. Precisamos cuidar da quantidade de açúcar também, e aliás, é por isso que muitas pessoas deixaram de consumir a laranja. E olha, eu não estou aqui recomendando você tomar suco de laranja. Não. Estou recomendando você comer, chupar a laranja. Comer preferencialmente, porque assim você come o bagaço da laranja. E aí você contém uma altíssima quantidade de vitamina C, altíssima quantidade de fibras e outros elementos benéficos. E ainda dá uma enorme saciedade, melhora o trânsito do seu intestino. Então, para quem tem intestino preso, é excelente se você puder ter esse hábito de comer uma laranja por dia, por exemplo. Ah, posso sentar com uma bacia de laranja em frente à televisão para chupar? Não. Você deve ingerir uma laranja de cada vez. Uma. E é exatamente por isso que eu não recomendo que você tome o suco de laranja. Por quê? Porque em um copo de suco de laranja, provavelmente você vai ter 5, 6 laranjas, claro, dependendo do tamanho, né, da quantidade de suco. Mas além disso, você está deixando de fora, quando você faz o suco, o quê? As fibras. As fibras, que são tão importantes para você. As fibras pré-bióticas, as fibras que vão aumentar o trânsito do seu intestino, vão massagear a mucosa do seu intestino, e tudo isso vai interferir no seu sistema imunológico. Então, você pode chupar a laranja ou pode comer a laranja. Eu gosto de fazer a laranja picada. Sabe quando a gente pica para colocar na salada de frutas ou pica para acompanhar a feijoada, né? Daquela forma. Então, você pode pegar lá um punhado de laranja e já picar de uma vez e deixar dentro de uma vasilha. E aí, por exemplo, comer como sobremesa ou como um lanche da tarde acompanhado de alguma castanha. Combinado? Olha, essa época de isolamento social, de recolhimento em casa, né? É algo que eu quero conversar mais com vocês também, a respeito de que pode ser um gatilho para aumento de fome, aumento de ansiedade, aumento de compulsão alimentar. Então, vigia. Porque geralmente as pessoas, quando ficam mais em casa, buscam comida como fonte de prazer, ou porque estão ociosas. A ociosidade é um gatilho para a compulsão alimentar. Então, busque preencher o seu tempo em casa, se é o seu caso de estar ficando mais em casa, busque preencher esse tempo, ocupar esse tempo com coisas que te fazem bem, com coisas que vão te trazer vida, e não com coisas que vão te tirar vida, como no caso da compulsão alimentar ou do comer sem precisar. E cuide também da qualidade dos alimentos que você vai levar para casa nesses dias. As crianças, quem tem filhos, né, as escolas, a maioria, em algumas partes do Brasil, não sei de qual parte você está me vendo, mas em algumas partes do Brasil as escolas estão fechadas, então as crianças estão mais em casa, e isso tudo é como época de férias, né? A tendência de alimentos mais tipo guloseimas, né, alimentos
que geralmente trazem mais prazer para as pessoas. Então, eu quero te convidar para que nesse tempo, você aproveite esse tempo para, que tal, experimentar receitas mais saudáveis, experimentar snacks mais saudáveis, procurar receitas para fazer junto com seu filho, que tal? Não é? Precisamos tornar isso em algo bom, né? Esse recolhimento social, vamos tornar isso em algo bom. Então, cuide, depende de você, tá nas suas mãos. Se você deixar simplesmente acontecer, você vai cair numa cilada de comidas que são engordativas, que não vão favorecer o seu sistema imunológico, pelo contrário, como você já viu aqui. Então, crie um ambiente mais favorável na sua casa. Seja inteligente. Haja com estratégia para colaborar com a sua saúde e com a sua família, tá bom? Sônia, como não vai ter aulas em Goiânia por 15 dias, dê umas dicas de alimentação saudável para crianças. Ok, podemos fazer isso sim. Sônia, eu não vou fazer isso agora porque temos pouco tempo, mas a gente pode preparar, talvez, quem sabe, na próxima live, alguma coisa nesse sentido, né? Snacks saudáveis, lanchinhos saudáveis. De preferência, lanches, né? A gente tem algumas receitinhas. Ok. A gente tem algumas receitas. E se você procurar na internet, no Instagram, você vai encontrar várias. De bolinhos saudáveis, com redução de açúcar. Vou dar algumas dicas aqui rapidinho. Então, ó, lanches saudáveis para criança. Pipoca de panela. Pipoca de panela. Micro-ondas não. Pipoca de micro-ondas geralmente tem glutamato monossódico, tem outros aditivos químicos, saborizantes, aromatizantes que vão prejudicar a sua saúde, são prejudiciais à saúde. Então, pipoca, você pode fazer frango, peito de frango, a gente vai meio imitar o nuggets. Então, você pega o peito de frango, bem temperadinho, passa numa farinha do seu gosto, se não tiver problema com glúten, passa na farinha de rosca e coloca para assar, né? Se você tiver air fryer, coloca na air fryer, então fica um nuggets saudável. Omeletinhos, ovinho mexido, frutas picadas, ovo mexido de lanche não, né? Eu tô pensando aqui em refeição, nós estamos falando de lanche. Então, frutas picadas, salada de frutas, gelatina saudável. Existe uma gelatina no mercado, eu não posso fazer propaganda de marca, não gosto de falar de marcas de produtos, mas existe uma marca, somente uma marca de gelatina no mercado, que é feito com corantes naturais e açúcar orgânico. Procure no supermercado, tá bom? Talvez qualquer hora eu mostro para vocês aqui, tá? Como é que você vai identificar? Tá aí, vai ficar um exercício para você, procurar a gelatina, essa gelatina saudável. Talvez você não vai encontrar no seu supermercado, você vai ter que ir em mais de um. Você vai identificar lá na parte de ingredientes, no rótulo da gelatina, tá bom? Se tiver lá assim, vermelho bordô, amarelo tartrazina, azul brilhante, nada disso é natural. Azul brilhante é natural, vermelho bordô, tartrazina, não. O que é corante natural? Extrato de beterraba, extrato de cenoura, corante natural de cenoura, ok? Corante da uva e assim por diante. Então, tá aí uma tarefa. Gelatina é um excelente snack para ter em casa, assim, um lanchinho, né? Cereais como granola, iogurtes fermentados naturalmente. Como é que você vai identificar um iogurte que é saudável? Primeiro, você vai ler nos ingredientes, não tem outro jeito, gente. A única forma de identificar se o alimento é saudável ou não é lendo composição de ingredientes, tá bom? Todas as vezes que eu vou no supermercado, eu fico lendo, eu passo o olho nos ingredientes. Eu já tô treinada, então eu rapidinho já identifico. O máximo que eu preciso fazer agora é, talvez, colocar uma lente de aumento, ou bater uma foto ali do rótulo e ampliar no celular para identificar mais, mas à medida que você vai treinando, você vai batendo o olho e já vendo se esse alimento é saudável ou não.
Então, como é que você vai identificar o iogurte saudável? Ele tem que ter fermento lácteo. O iogurte tem que ser fermentado naturalmente, igual coalhada. Há iogurtes no mercado que são fermentados quimicamente, artificialmente. Aqueles que têm no rótulo, no ingredientes, escrito fermento lácteo. Esse é o natural, esse é o mais saudável. Inclusive, é esse que pode fornecer lá para o seu intestino as bactérias probióticas, porque são essas bactérias que compõem esse fermento lácteo. Tá bom? Então, ó, coalhada, você pode bater coalhada com fruta e congelar, e fazer tipo sorvete, ou fazer tipo um danoninho saudável. Suco de fruta, você pode fazer um refrigerante saudável. De que forma? Água com gás, suco de fruta e um pouquinho de bicarbonato de sódio para dar uma espuminha, para dar dá uma sensação mais parecida com o refrigerante. Então, anota aí, água com gás, suco de fruta. Então, você quer fazer uma Fanta laranja. Água com gás, suco de laranja batido com cenoura para ficar mais amarelinho e uma pitada de bicarbonato de sódio. Fanta uva, água com gás, suco de uva concentrado e uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Sprite, você vai fazer com suco de limão, certo? Tá aí umas dicas, espero ter ajudado, Sônia. Bolinhos, você faz bolinhos saudáveis, coloca um farelo de aveia para aumentar o teor de fibra. Ao invés de fazer o bolo de chocolate com achocolatado açucarado, use cacau em pó, e aí coloca umas gotinhas do chocolate amargo no meio da massa, certo? E aí coloca em forminhas pequenininhas para ficar com mais cara de lanche, né, mais infantil. Ok, mini hambúrguer, disquinho de carne moída feito em casa. Então, mini hambúrguer, a carne moída com ovo, às vezes coloca uma farinha de linhaça, os temperinhos naturais, condimentos naturais, você faz em forma de disco, ou vem com um copo ou uma xícara e faz o formato redondinho, igual de hambúrguer, e aí faz isso com grelhado, com um queijo mais leve, um queijo mais saudável. É um ótimo lanche também. Evite os embutidos, tá? Sempre que a gente fala de sanduíche, de lanches, muitas famílias são acostumadas com os embutidos, né? Presunto, salsicha para cachorro quente, peito de peru, mortadela, salame, salaminho. Esses você deve evitar, são ricos em aditivos químicos que não vão favorecer sua saúde, muito menos das suas crianças. Tá? Então, troque tudo isso por substitutos, tá bom? Encontre outras formas de colocar um saborzinho, como a carne desfiada, carne picadinha, carne moída, tá bom? Sempre há alternativas, sempre. É só você olhar, buscar aqui, ó. Ah, que bom, ajudou, né, Sônia? Que coisa boa. Maria Lúcia, iogurte batido com frutas, coloca no saquinho de sacolé. Aí, ó, tá vendo? Mais uma dica aí, obrigada, Maria Lúcia. Coloca no saquinho, né, e virou um sorvetinho. Você pode congelar a banana, congela ela em rodelas bem fininha, deixa ela bem congelada. Por que em rodelas fininhas? Porque depois você vai colocar no liquidificador para bater e vai virar um sorvete. Delicioso, experimente, tá? Pode colocar cacau por cima, castanhas trituradas, dá um saborzinho todo diferente.